selecionei aqui 3 historinhas rápidas para ler para vocês, que são histórias, algumas são escritas pelo próprio porquinho, outras são de domínio público. Histórias muito interessantes que trazem um aprendizado no fim, que sempre vale a pena a gente buscar histórias que tenham um aprendizado embutido, porque como se não fosse nada, a gente vai ensinando muito para os nossos porquinhos, não é isso? A primeira que eu trouxe é a Pedra Filosofal, não sei se você já conhece, uma história muito bacana que vale a pena você ensinar para o seu filho, ler para ele, contar, ficar sempre contando para todas as crianças, porque é uma história importante sobre a importância de se prestar atenção, da gente sair do automático do nosso dia a dia corrido, que a gente faz tudo sem perceber, sem nem prestar muita atenção, e começar a prestar mais atenção nos detalhes, nas coisas, é aquele velha história de viver o presente, com foco. Isso só traz coisas boas. Bom, vou contar para vocês a historinha da Pedra Filosofal. Era uma vez um homem que saiu pelo mundo procurando a Pedra Filosofal. Diziam para ele que era uma pedra jogada no chão, mas que se você tocasse em algum objeto, aquele objeto se transformaria em ouro. Então esse homem pegou o cavalo e foi pelo mundo afora. Cada vez que ele encontrava uma pedra no caminho, ele descia do seu cavalo, pegava a pedra e batia no estribo do cavalo. Aquele lugar do cavalo onde a gente põe os pés. Batia no estribo, não era, ele jogava fora. E assim ele foi indo, andava pelo cavalo, pelo mundo afora, descendo, pegando a pedra, batendo no estribo, jogando fora. E assim foi dia após dia. Ele descia do cavalo, pegava a pedra do chão, batia no estribo, jogava fora. Dia após dia, semana após semana, mês após mês. Com isso se passaram vários anos e ele sempre fazendo a mesma rotina. Desce do cavalo, pega a pedra do chão, bate no estribo, joga fora. Continua, desce do cavalo, pega a pedra do chão, bate no estribo, joga fora, sobe no cavalo e continua, sempre fazendo da mesma forma. Muitos anos se passaram e um dia ele bateu numa porta e pediu um pouco de água. A pessoa foi dar para ele, o casal daquela casa, deu a água e ficaram conversando um pouquinho ali na porta. O que o senhor faz assim, andando todo empoeirado por esse caminho no cavalo? E ele contou a história da Pedra Filosofal. Eu pego a pedra, bato no estribo e jogo fora, mas estou procurando uma pedra que transforme tudo em ouro. O casal olhou espantado para ele, olhou de novo para o estribo e falou para ele: mas o seu estribo já é de ouro. Quando o homem foi olhar, uma das pedras que ele tinha pegado do chão, batido no estribo, era a Pedra Filosofal. Tinha transformado o seu estribo em ouro e como ele já estava no automático, fazendo aquilo por rotina, não estava mais prestando atenção, transformou em ouro, ele jogou a pedra fora naquele automático, nem prestou atenção e foi embora e perdeu a Pedra Filosofal. Olha que história importante para a gente prestar mais atenção e não viver no automático. Isso acaba aqui, todo mundo prestando atenção daqui para frente. Conta essa história para o seu filho, vale a pena. Uma história bonitinha, simples, fácil e dá para entender o que é prestar atenção e sair do automático. Vamos ouvir mais uma historinha? Vamos ver, a próxima que eu anotei foi o professor de cerâmica e os 300 vasos. Para as pessoas, para o seu filho aprender a não desistir, que a constância ensina para a gente as coisas, que a gente precisa insistir. Vai, cada erro que você comete é um treino que você faz, ensina isso para o seu filho, para ele sempre insistir. Esse professor, ele ensinava artes na escola e um dia ele chegou para a salinha de aula e falou assim: vamos dividir a sala em 2. Essa metade da sala vai ter que fazer um vaso de cerâmica muito bonito, com bastante atenção, bem capricho. Daqui 30 dias eu vou olhar esse vaso que vocês vão fazer. Para a outra metade da sala, o professor falou: essa outra metade vai fazer também um vaso bem bonito para eu olhar daqui 30 dias, mas essa sala vai fazer, essa metade vai fazer 300 vasos. 300 vasos de cerâmica
no prazo de 30 dias para eu examinar e dar a nota. De todos, apenas um vai tirar a maior nota. Vamos ver quem vai fazer o vaso melhor. Aquela turma que só ia fazer um, já começou a fazer um desenho do vaso, começou a ver que material que usar, que cor que ia ser, ficaram lá estudando o vaso deles sem muita pressa, porque eles tinham o mês inteiro para fazer um vaso só. A outra turma começou de imediato. Vamos já começar a fazer os nossos vasos, porque 300 vasos em 30 dias são pelo menos 10 vasos por dia, se a gente fizer todos os dias, né? Então vamos começar. E já começaram a fazer os vasos e trabalhando. Quando passou-se os 30 dias, todos trouxeram a tarefa que o professor mandou e ele começou a avaliar. Primeiro ele olhou bem aquele único vaso daquela turma. Depois olhou todos os 300 vasos que essa turma tinha feito. E ao fim, ele deu o veredito. O vaso mais bonito de todos, o único vaso que vai ganhar a maior nota, é o da turma dos 300. Um desses vasos ficou o melhor de todos. A turma de cá ficou indignada. Como assim? A gente se dedicou tanto a fazer um? Aí o professor explicou. Mas essa turma treinou mais. Como eles foram fazendo, no começo eram muito feios, ruins, isso, mas eles foram continuando, não desistiram. E eles foram aperfeiçoando a técnica. E com isso, eles conseguiram chegar num vaso muito mais bonito, num vaso muito melhor. Então, essa é uma lição também para a gente levar para os nossos filhinhos, que vale a pena. Insiste sempre. Quanto mais você faz, é um treino. Você sempre estará se aperfeiçoando. Vamos para a terceira história, a história do Pedrinho, o cachorrinho dos sonhos. É muito bonitinha essa história. Pedrinho queria muito um cachorrinho e pedia para o papai e mamãe, por favor, eu queria um cachorrinho tão bonitinho, eu queria. Mas papai e mamãe falaram, não está no orçamento, não é nossa prioridade, a gente não tem dinheiro para isso agora. Mas por que você mesmo não junta dinheiro e compra o seu cachorrinho? Pedrinho imediatamente começou a bolar planos para ir atrás de jeitos de ganhar dinheiro, ele queria ter o cachorrinho dele, então ele mesmo foi atrás buscando formas de ganhar, de fazer aquele dinheirinho para ele. E lá trabalhando, e tudo que aparecia. A titia tinha uma bicicleta para lavar, ele ia lá, lavava, limpava, ganhava um dinheirinho. A mamãe tinha um monte de papelão, tudo reciclado, podia vender, ele juntou tudo, levou lá na empresa de reciclados, conseguiu vender. Sempre eles estavam ali trabalhando, ele estava ali trabalhando e tentando juntar o dinheirinho que pudesse. Tudo que aparecia ele fazia. Então um dia o papai chegou para ele, falou, Pedrinho, você já juntou o seu dinheiro? Aí o Pedrinho falou, ainda não, papai, já tem uns 10 dias que eu estou aí trabalhando, mas estou quase lá, estou com quase o dinheiro todo. Mas bem nesse dia, quando ele estava voltando da escola, ele viu na rua um cachorrinho lindo, fofinho, lá quietinho, sem coleira, parecia que estava morrendo de fome, era um cachorrinho de rua. Ele pegou aquele cachorrinho fofinho, já completamente apaixonado, levou para casa. Papai e mamãe, olha, eu achei ele na rua, ele parece que está tão fraquinho de fome, olha como ele está magrinho. Posso ficar com esse cachorrinho para cuidar dele? A gente leva ele no veterinário, dá comidinha, eu cuido bem dele. Papai e mamãe olharam espantados. E o dinheiro que você vem juntando? Mamãe, eu não preciso gastar só porque eu estou juntando, não é? E aí, com isso, ele conseguiu fazer o dinheiro dele, guardar e ele poder achar outras formas de chegar naquele cachorrinho que ele queria e ficar com o cachorrinho para ele. Essa é uma historinha muito bonitinha que vale a pena você levar para o seu filhinho. O esforço sempre é premiado. Olha só que bonitinha a história do Pedrinho e o cachorrinho dos sonhos dele, que ele conseguiu no final e ainda ficou com um dinheirinho para poder pagar o veterinário e tudo mais, não é? Com isso, a gente termina aqui essa primeira aula sobre historinhas. Espero que você leve mesmo mais livros para a sua vida, para a sua casa, para a sua família.